boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você está acessando aí o vídeo, né? Eu vou dar uma pequena degustação de como alguns assuntos serão abordados nesse canal. Para exemplificar, vou falar um pouquinho da nossa sociedade, a sociedade brasileira. Bom, oficialmente, pelo que a gente estudou pelos livros, né, e quem está estudando história, geografia, sabe muito bem disso, a nossa sociedade ela é apresentada como? Ela é apresentada como uma sociedade com harmonia racial, né, que foi historicamente formada pelas três raças originais: o português, o índio, que é o nativo da terra, e o negro, que foi trazido ao Brasil para servir de mão de obra. Correto. Assim foi formada a nossa sociedade no seu início, né? E como é apresentado pela academia, e quando eu digo academia eu me refiro à escola no seu nível, no seu primeiro grau, no seu segundo grau, né? E até na faculdade mesmo, eu tive a oportunidade de observar isso. O conteúdo é apresentado da mesma maneira e é apresentado assim, como se fosse uma coisa muito natural, né? O branco, o negro e o índio formarem o Brasil através de uma verdadeira tragédia para o negro e para o índio. O índio porque foi invadido e teve a sua terra tomada e roubada. E o negro porque ele foi trazido ao Brasil e esse termo trazido, ele é muito estranho, porque ele foi sequestrado da África, e os livros registram que a primeira vinda dos negros para cá data de 1549, né? E eu já estou colocando a crítica, porque é pertinente e é dessa forma que será feito, né? Mas vamos colocar do modo oficial. A nossa sociedade, como eu disse no início, foi formada pelo negro, pelo português, o índio e o negro. Os três deram start à formação da nossa sociedade. E pelo que consta nos livros, já sintetizando todo o assunto, a nossa sociedade ela vive em uma verdadeira harmonia racial. Além dessa harmonia racial, nós vivemos na base da democracia e seguindo o princípio da meritocracia. Bom, o que é a democracia? A democracia que é dito nos livros e que compõe o pilar da nossa sociedade, a democracia é um regime que foi criado, né, foi desenvolvido na antiga Roma e veio sendo aperfeiçoada com o passar dos séculos, e nós entendemos hoje em dia a democracia como um governo do povo para o povo, né? E a outra questão, que é a meritocracia, ela é um princípio, é uma ideia. O que é a meritocracia? É o princípio segundo o qual você, para ganhar alguma coisa ou para ter acesso a alguma coisa, você tem que fazer por merecer. Ou seja, você tem que conquistar, através do seu esforço, o seu acesso até aquele ambiente, ou aquele lugar, ou aquele posto, ou aquela graduação, ou seja lá o que for. É assim que pensa a nossa sociedade, né? Esse pensamento aí que eu acabei de falar é o que se chama de senso comum, né?
Senso comum é o quê? É uma ideia que permeia, que passa pela cabeça de todos nós, e todos nós entendemos essa ideia da mesma maneira, né? E ela tem um peso de regra, um peso de lei, de norma, né? Ela não está escrita em lugar nenhum, mas todos nós entendemos que aquela ideia tem que ser seguida daquela maneira. Então a meritocracia, ela é uma ideia, um princípio, e ela faz parte do nosso senso comum, correto? Aí mais para frente a gente aborda esse tema com mais profundidade, certo? Então essa nossa sociedade, ela é constituída em cima desse princípio da democracia, que eu discordo muito do termo democracia para a sociedade brasileira, e da meritocracia, que é outra questão também que merece muita contestação no nosso país, correto? E em relação à formação da nossa sociedade a partir dos 3 indivíduos, tudo aconteceu de acordo com o que a gente já conhece, né? Mas merece bastante ponderação a formação harmônica entre as 3 raças brasileiras, correto? E não é errado nesse termo se usar o termo raça, né? Ao contrário do que muitos divulgam na mídia, você não está sendo racista ao falar raça para se referir aos indivíduos que compuseram e que compõem a nossa sociedade. Porque no nosso contexto, no contexto do Brasil, a questão da raça é levada muito a sério na prática. Porque você pode observar uma grande discrepância da vida entre os cidadãos. Porque os cidadãos que têm a vida abastada, e quando eu digo abastada, são aqueles que têm a vida econômica muito melhor que a da maioria. Esses que têm a vida abastada, eles usufruem do melhor, e se você for reparar, esses indivíduos eles têm um padrão físico, né? São indivíduos que têm um biotipo específico e que nós já estamos acostumados a associar um padrão econômico a esse biotipo específico. E aquele que vive mal, que é pobre, também tem um padrão, um biotipo específico. E nós também estamos acostumados a associar esse padrão de vida para esse determinado biotipo. O pobre tem uma cara no Brasil. Então é muito demagógico você dizer que você levantar a questão racial para analisar a vida dos indivíduos no Brasil é errado. Porque o próprio Estado e as elites que controlam esse Estado, elas levam a sério na prática, não através do verbo, mas através das atitudes, elas levam a sério a questão racial. O resultado disso você vê nas ruas. Quem anda de ônibus, quem anda de trem, e quem anda com carro de ar-condicionado ou anda de helicóptero? Quem são os donos de empresa, das maiores empresas, das empresas de grande porte, dos grandes grupos financeiros? Tem um biotipo específico e padronizado para isso aí. E quem vive mal, quem vive nos grandes bolsões de miséria, né? Quem vive nos grandes subúrbios, tem um padrão, que é a maioria, entendeu? Então é pertinente sim você falar de raça quando você fala da composição racial, da composição da sociedade brasileira, entendeu? Desculpa até a falha aí. Então essa é uma pequena demonstração do que a gente vai abordar, correto? Aí antes de terminar, eu gostaria de falar também de um outro assunto que será abordado também com mais profundidade. Qual é a medida de um ser humano? Qual a medida de um ser humano para você? É pertinente falar isso. Por quê? Porque aqui no Brasil a questão humana não é levada a sério.
quando se refere ao cidadão comum, certo? Quando ela se refere a um cidadão que merece nota, e quando eu digo merece nota, é o cidadão que tem poder econômico. O tratamento é dado a esse cidadão que é notável é totalmente diferente, correto? Então, os direitos humanos entram nessa questão, porque na minha avaliação dessa questão, os direitos humanos não são respeitados no Brasil. E quando eu digo isso, eu me refiro ao cotidiano, ao dia a dia, ao modo como você é tratado pelas empresas que exploram o serviço público e da maneira que o Estado e as elites que controlam o Estado direcionam o tratamento ao cidadão comum. Então, amigão, amiga, você que é garoto de estudante, a gente se vê numa próxima jornada aí, e esse vídeo foi apenas uma pequena demonstração. A gente vai retomar esses dois assuntos que eu falei e outros com mais profundidade. Entendeu? Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia se você estiver acessando de manhã. Valeu, um abração aí.